Olha, vou te dizer, e é sem exagero nenhum. Isso que tá acontecendo com o Grêmio agora mexe demais com o torcedor. Não é qualquer coisa tu ver um atacante do teu time despontando como goleador do Brasileirão. Não é comum. E quando acontece, é impossível não se empolgar. Porque não é só sobre balançar a rede. É sobre assumir protagonismo. É sobre ser o cara que decide quando o jogo aperta. E no Grêmio, meu amigo, isso pesa. Aqui a camisa cobra. Aqui o torcedor cobra. E quem dá conta disso merece reconhecimento. E esse atacante tá fazendo exatamente isso. Chamando responsabilidade. Aparecendo nos momentos importantes. É gol em cima de gol, sem parar. Não importa se o jogo tá difícil, se o time não tá brilhando, ele vai lá e resolve. E tem um detalhe que deixa tudo ainda mais saboroso pro gremista. O cara praticamente tem a mesma quantidade de gols que o rival inteiro. Sim, o rival todo. Isso não é normal. Isso não é coincidência. Isso é imposição. Isso inflama a torcida. É aquele tipo de coisa que tu comenta com orgulho, que tu joga na roda, que tu usa como argumento. Porque mostra que tem alguém ali fazendo a diferença de verdade. E dentro de campo isso é visível. Quando a bola chega nele, parece que algo vai acontecer. O lance ganha vida. O estádio fica em silêncio por um segundo, e depois explode. E não é sorte. Não. Quem entende um pouco de futebol percebe que tem muito trabalho ali. Posicionamento certo, leitura de jogo, saber se antecipar. Ele não tá no lugar certo por acaso. O gremista reconhece isso fácil. É olhar e dizer: esse aí é diferente. E o mais impressionante é a constância. Não é um jogo ou outro. Não é uma fase curta. É sequência. É presença garantida. É sempre perigoso. Isso muda o patamar do time. Porque quando tu tem um jogador assim, tu entra em campo com outra mentalidade. O meio-campo arrisca mais. O time acredita mais. A jogada parece sempre ter um final. E a torcida sente. Sente quando tem alguém ali que pode decidir a qualquer momento. Tá empatado. Ele resolve. Tá perdendo. Ele busca. Tá travado. Ele destrava. É isso que um artilheiro faz. E fazia tempo que o gremista não via alguém com esse impacto tão constante no Brasileirão. Quando aparece, a gente agarra. A gente valoriza. A gente transforma em ídolo. Porque o Grêmio sempre foi assim. Sempre viveu de jogadores que chamam o jogo pra si. E esse cara tá nesse caminho. Tá construindo uma história bonita. Com gol. Com entrega. Com personalidade. E não é só dentro da área. Não. É atitude também. É vontade. É não desistir da jogada. Isso o torcedor respeita demais. Aqui pode até errar, mas tem que lutar. E ele luta. O tempo todo. Corre. Pressiona. Briga por cada bola. Isso aproxima o jogador da torcida. Cria identificação. E quando isso acontece, o cara cresce ainda mais. A arena empurra. O ambiente favorece. E o adversário sente. Sente que qualquer erro pode ser fatal. Porque sabe que tem alguém ali pronto para aproveitar. E essa fase dele é impressionante. A bola procura. A bola encontra. E quando chega, já sabe o destino. Rede. De todo jeito. Finalização rápida. Cabeçada firme. Rebote esperto. É repertório completo. E quando o atacante entra nesse nível, é complicado segurar. E o melhor de tudo é ver como isso impacta o coletivo. O time ganha confiança. O clima melhora. O torcedor acredita mais. Tudo começa a fluir. E isso, num campeonato longo, faz muita diferença. Porque não basta jogar bem. Tem que decidir. Tem que transformar chance em gol. E o Grêmio hoje tem quem faça isso. Tem esse diferencial. E precisa aproveitar. Tem que jogar para ele. Tem que explorar esse momento. Porque futebol é fase. E essa fase precisa ser usada ao máximo. Tem que virar ponto. Tem que virar vitória. Tem que virar crescimento na tabela. Porque de nada adianta ter goleador e não pontuar. E o torcedor sabe disso. Sabe cobrar. Mas também sabe reconhecer quando merece aplauso. E agora merece. Porque não é todo dia que tu vê um jogador do teu time dominando desse jeito. Superando o rival. Chamando responsabilidade. Isso enche o torcedor de orgulho. Dá confiança. Dá esperança. De que algo grande pode acontecer. E se continuar assim. Se mantiver essa pegada. Se o time acompanhar. Aí complica pros outros. Porque quando o Grêmio encaixa com um cara decidindo lá na frente. A gente já viu essa história antes.
E sabe muito bem onde isso pode chegar. Agora vamos para a próxima notícia. A notícia começou como um sussurro, quase imperceptível, perdido entre comentários de redes sociais e conversas de bastidores, mas bastou algumas horas para que tomasse proporções gigantescas entre nós, torcedores do Grêmio. A possibilidade de ver uma joia do clube sendo negociada com um gigante europeu sempre causa aquele misto de orgulho e dor. E dessa vez não é diferente. O nome que está circulando com força é o de Martin Braithwaite, envolvido em um rumor surpreendente que liga diretamente o jogador ao poderoso Paris Saint-Germain. E quando a gente para pensar no que isso significa, o coração aperta. Não é apenas sobre dinheiro ou sobre uma possível negociação. É sobre identidade, sobre o que representa vestir a camisa do Grêmio, e sobre como certos jogadores conseguem criar uma conexão quase imediata com a torcida. Braithwaite, mesmo em pouco tempo, já mostrou aquela raça que a gente tanto valoriza, aquela entrega que faz o torcedor se enxergar dentro de campo. O rumor ganhou ainda mais força quando perfis especializados começaram a comentar sobre observadores europeus acompanhando de perto partidas do Grêmio. E não qualquer observador. Gente ligada a um dos clubes mais ricos e midiáticos do planeta. O PSG não costuma olhar para qualquer jogador. E quando olha, geralmente é porque vê algo especial, algo diferente, algo que pode render tanto dentro quanto fora de campo. E aí começa a inquietação. Será que estamos prestes a perder mais um talento antes do tempo? Será que essa possível saída já está sendo desenhada nos bastidores enquanto a gente ainda vibra com cada lance, cada gol, cada momento em que ele demonstra que pode ser decisivo? Ao mesmo tempo, existe um orgulho difícil de esconder. Ver um jogador do Grêmio sendo cogitado por um clube do tamanho do PSG mostra que o nosso futebol continua sendo respeitado, que a camisa tricolor ainda revela talentos capazes de chamar atenção na Europa. Mas isso não apaga a preocupação. Porque a gente sabe como essas histórias costumam terminar. O torcedor gremista já viveu isso tantas vezes. A promessa que surge, encanta, vira peça fundamental. E quando a gente começa a acreditar que pode construir algo maior, vem uma proposta irrecusável e leva embora um pedaço do time. E o pior não é só perder o jogador. É perder o tempo de construção. É recomeçar um processo que parecia estar ganhando forma. E o nome de Braithwaite nesse contexto não é qualquer coisa. Ele não é só mais o jogador. Ele representa experiência, inteligência tática e uma presença ofensiva que muda o jogo. Ele sabe se posicionar, sabe decidir, sabe aparecer quando o time mais precisa. E isso, meus amigos, não se substitui do dia para a noite. Os rumores falam em valores altos, cifras que fariam qualquer diretoria pensar duas vezes. E é aí que entra o dilema. Até que ponto vale segurar? Até que ponto vale vender? O futebol moderno é cruel, nesse aspecto. Muitas vezes, a decisão não passa só pelo desejo do clube ou da torcida, mas por uma soma de fatores financeiros, estratégicos e até pessoais do jogador. E se existe interesse do PSG, é porque há algo concreto sendo avaliado. Não é comum que clubes desse nível se movimentem apenas por especulação vazia. Pode até não haver uma proposta oficial ainda, mas o simples fato de o nome estar sendo ventilado já acende um alerta enorme. Enquanto isso, a torcida observa, analisa cada gesto, cada entrevista, cada comemoração. Qualquer detalhe vira pista. Será que ele está se despedindo aos poucos? Será que já existe uma negociação em andamento? Ou será apenas mais um daqueles rumores que inflamam o mercado e depois desaparecem? O mais difícil é lidar com a incerteza. Porque enquanto não há confirmação, tudo fica no campo da especulação. E a especulação mexe com o emocional. Cria expectativas, medos, teorias. E no caso do torcedor, isso é potencializado ao máximo. Mas uma coisa é certa: se houver mesmo interesse real do PSG, o Grêmio vai precisar ser muito firme. Não apenas para negociar valores, mas para proteger o projeto esportivo. Porque perder uma peça importante no meio da temporada pode comprometer objetivos maiores. E falando como torcedor, é impossível não pedir que ele fique. Que pelo menos espere mais um pouco. Que continue vestindo essa camisa, que continue fazendo a diferença, que ajude o clube a alcançar conquistas antes de pensar em um novo desafio. Ao mesmo tempo, também existe o lado humano. Jogadores têm sonhos. Jogar na Europa, em um clube como o PSG, disputando grandes competições, convivendo com estrelas,
tudo isso pesa. E a gente não pode ignorar isso. Mas aqui, no coração do torcedor, a gente sempre vai querer mais um jogo, mais um gol, mais um momento. A gente sempre vai acreditar que dá para segurar um pouco mais. E enquanto nada é confirmado, seguimos acompanhando cada atualização, cada notícia, cada detalhe que possa indicar o rumo dessa história. Porque no futebol, tudo muda muito rápido. O que hoje é rumor, amanhã pode virar realidade. Ou pode simplesmente desaparecer, como tantos outros que já vimos. E talvez seja isso que a gente mais espera no fundo, que seja só mais um rumor. Que Bright White continue aqui, vestindo o manto, lutando em campo e escrevendo sua história com a gente. Mas se não for, se esse rumor ganhar força e se transformar em negociação, que pelo menos seja algo que respeite o tamanho do Grêmio, que valorize o jogador e que não apague tudo que ele construiu até aqui. Porque acima de tudo, o torcedor gremista não esquece nem quem fica, nem quem vai. E enquanto essa história segue indefinida, a gente segue junto, torcendo, acreditando e vivendo cada capítulo como se fosse único. Se você curte esse tipo de conteúdo, acompanha tudo de perto e sente o futebol como a gente sente, já se inscreve no canal, deixa o like e continua com a gente, porque a próxima notícia pode chegar a qualquer momento.